Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos Bons Companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperator. Eu sou o Bruno Assis. E a gente tá aqui. Olha! Aqui onde? Onde? No YouTube. YouTube Space Brasil. Exato. Aqui a gente tá, na Olha verdade, só, no rapaz. cenário do filme Chape. Que é do mesmo diretor, é o último filme, né, que o diretor Neil Blomkamp. Neil Blomkamp. Exato, que ele fez. E aí o Chape emprestou aqui pra gente pra tá falando de... Sim, é um filme que a gente District gostou 9. pra caramba. Sim. Você já viu a gente comentar sobre Elysium, Sim, que também é Exato. do mesmo que é do diretor. mesmo diretor. Que a gente não gostou pra caramba. É. Por Exato. quê? Porque, cara, depois de fazer Distrito 9, o cara... O entendeu? problema foi o hype, né, Foi o cara? hype, A gente é. foi todo mundo pensando que o Elysium ele ia ser tão bom ou até melhor do que o Distrito 9. Exato. A gente ainda tava contando com aquele negócio de que, pô, vai ter Wagner Moura, É. né, atores Não, porque brasileiros. a gente É tem que falar, verdade, Distrito verdade. 9, cara, ele tem todo esse hype, tudo que ganhou hoje na cultura pop, mas ele é um filme de baixo orçamento. É verdade. Sim, até pra ser lançado, o Peter Jackson entrou como produtor, colocou Sim. o nome dele ali. Ajudou nos efeitos especiais, né? É tipo, sei lá, o Quentin Tarantino faz nos filmes do Eli Roth. Ou Tim É Roth, verdade, um ele, dos dois. ele coloca. Eli Roth. Tarantino Eli Roth, apresenta. isso. É. E aliás tem gente que acha, né? Que tipo, o Hostel é do Tarantino. É, não, Não, mas eu a lembro que ideia... na época o Distrito 9, quando foi lançado, estavam assim, de Peter Jackson, produzido por. Aquele exatamente, negócio. Você vê o maior Peter Jackson, depois Peter você vê Jackson, Distrito é, 9, né? Tipo, o Isso, nome do exatamente. Peter Jackson é E maior. ainda logo depois do hype, né, do Senhor dos Anéis, Pô, né, cara? É, Então você 2009, imagina. 2009, olha aí. E sim, aí agora a gente tem a história, né? Não é nos Estados Unidos, a gente vai ter uma história que se passa em Joanesburgo, Johannesburg. né, África do a Sul. capital da África do Sul, que tem uma nave, né, pairou ali, e de lá desceram aliens que não são aliens pra dominar, colonizar a Terra, brigar com a gente. Não, são aliens desnutridos É. que no final acabam virando, né? Eles são concentrados, né? O próprio governo. Vira uma favela. Vira uma favela, Eles viram cria um- moradores. Eles viram, Exato. né? É tipo o imigrante supremo, né? Que a gente fala isso com o Superman, né? Que é um Sim. cara que veio de outro planeta. Pode crer. Sim. Nesse caso, são imigrantes que você faz com uma porrada de imigrante, né? De outro Imigrantes planeta. de outro planeta. De outro planeta, né? Milhões Eles não são de sem imigrantes. terra, eles não são sem... Exato. Cara, eles são Só manda sem eles de planeta. volta pro país deles. Não dá pra você Não Não tem, dá pra não você tem, fazer cara. isso. E agora, hein? E agora, Bolsonaro? E agora? Exatamente. E aí é legal porque logo no começo, assim, ele te introduz esse problema e se passam 20 anos. Então, não é Sim, assim, é. o que faríamos se acontecesse? Não, já fizemos, passou 20 anos e É. olha as E olha aí o que consequências. que tá Olha a acontecendo. consequência. É. E é daí que realmente vem a É. premissa que a gente vai conhecer o nosso protagonista. É. Porque depois desses 20 anos, olha, a parada tá ficando sem controle e como o Estado quer controlar a parada, vamos levar eles para um assentamento melhor, ou seja, É. diminui o espaço para caber mais gente. Fala, ó, E mais problema dos longe da outros- cidade, né? Tipo Exato. assim, é a 45 quilômetros, 500, 200 quilômetros de Joanesburgo, pra Sim. ficar bem longe mesmo e aí, logo no começo, você mostra essa problemática, assim, de as placas, né? Proibido alienígena. Apenas humanos, É. né? Banheiro de humanos ali, banheiro de alienígenas Tudo, ali. até de lojas, né? A gente já vai começar a falar sobre toda a parte de segregação, que tem tudo a ver com Sim. a África do Sul, que aconteceu na África Pô, do Sul. apartheid, né? O apartheid- Separar, né, os brancos dos negros, É, né? tinha banheiro pra brancos, banheiro pra negros, ônibus pra branco, ônibus pra negro. Sim. E na África do Sul foi que aconteceu essa revolução que né, Nelson Mandela foi o líder. Sim. E eu acho que assim, o exemplo, o melhor exemplo que a gente pode dar falando do filme foi o caso do Distrito 6. Certo. Né? O filme não chama Distrito 9 à toa, né? O Distrito 9 é a favela que eles cercaram, que acabou virando uma favela pros alienígenas lá morarem, os camarões. Camarões, Né, pros não confundir Camarões com a morarem. nação. Por favor. República dos Camarões. Exato, por favor. É. E Até e porque é engraçado que em inglês é Cameroons, só que camarão é shrimp, né? Oh, pode Exato, crer, cara. tem- pode É que crer. nem Turquia, que Que é Turkey, e a gente tem um país que chama Peru. Olha só, cara. O Distrito 6, o que foi o Distrito 6? Pra quem não sabe, foi... em determinado momento havia um Distrito 6 na África do Sul, e aí os caras chegaram lá e falaram, não, a partir de agora só branco mora no Distrito 6. Então, foi mais ou menos o Distrito 9, só que você imagina que é o contrário. Em vez de você pegar os alienígenas, que seriam os negros nesse caso, e você tá tirando eles da casa deles, que é o Distrito 9, né, e mandando eles pra um outro lugar a 200 quilômetros. E no Distrito 6 aconteceu exatamente isso, tipo, só brancos vão morar aqui, e os negros, ó, se vira, você vai morar lá fora, tal. É que chega uma hora que, assim, a vontade política, que é, digamos, comprada até por alguns interesses, fala, meu, essa é uma área nobre que poderia ser usada para empreendimentos imobiliários, não sei o quê, e tá sendo usada por essa galera toda aqui que é pobre pra caramba, vamos
remover eles daqui e mandar pra lá. E aí, pra começar, eles não têm... eles não têm documentação da terra, sei lá. Começa a arrumar um monte de desculpa pra poder desapropriar e colocar a galera. A grande maioria deles nem fala a língua dos humanos. Sim, né? Você vê que alguns poucos humanos falam a língua dos extraterrestres e alguns poucos extraterrestres entendem os humanos. Sim. Né? Tanto que no começo uma cena que deixa isso bem claro é quando o Vicus, que é o protagonista... Sim, é o Sharlto Copley. Copley. Isso. Puta ator, hein? Cara, nesse filme ele primeiro se provou, longa do né? cara. Primeiro longa, né? E ele vai levar o papel lá pra um dos camarões assinar, e ele plau, e dá um tapa no papel, e ele fala, né? Ele fala, não, ele deu um tapa, ele rubricou, é isso aí, tá certo, tá assinado. Conta como assinatura. Conta como assinatura. Olha isso, né, cara? Não, mas o legal é que assim, eles tentam fazer realmente, tem toda essa parte da burocracia, né? Porque é uma agência do governo. Do governo, mas que tá, acho que é o governo contratou uma agência privada. Certo, então, que vai cuidar dessa cuidar questão de... É aí que tá, então, a legalidade tem a empresa toda, privada, tem a empresa privada, né, que é a que cuida dos interesses ali dos alienígenas, muito, muito entre aspas, que fabrica armas, etc. E os governos contratam essa agência. Então que é a MNU. É a MNU. Então tem essa mistura, né, de de onde começa o poder privado e onde termina o poder público e a influência de um sobre o outro, que a gente vê, que nem o Rod estava comentando no... Qual? Robocop, né? Sim, eu até É um perguntei... tema recorrente em sci-fi, né? Até assim, antes de começar a gravar, eu cheguei a perguntar pro Bruno, né? Falei, isso aí dá pra gente chamar de cyberpunk? Porque o Robocop, quando a gente comentou, a gente bate muito nessa tecla, né? É verdade. Porque no Robocop, a polícia é uma instituição privada, né? Que é a OCP... Que, ou seja, protege a cidade de Detroit ali no caso. Na verdade, a OCP Robocop, é contratada pela polícia, então eles fazem praticamente o trabalho deles, Exato. né? E aí, nesse caso, você vai ter esses caras, né, tipo, contratados. MNU. E aí você vai ter, né, o Sharlto Copley aí, o personagem dele, o Vicus. Ele é tipo um chefe de repartição pública. Ou como diz o Monty Python, o Bigus Dicus. Bigus Dicus, muito bom. I have a very great friend in Rome called Bigus Dickus. E você vai ver esse cara fantástico, porque a transformação dele é gritante, cara, e é louvável a atuação nesse sentido. Porque você vê, cara, ele é um carinha bem quadradinho. Ele é um bobalhão, né, cara? Ele é um tolo. Né? Assim. Mas ao mesmo tempo que ele é um tolo e bobalhão, cara, ele é um dos caras mais desprezíveis. Sim. Xenofóbicos, vamos dizer assim, né? Porque com o tipo, ele não tem empatia nenhuma pelo outro, pelo alienígena, na verdade, né? E você vê que meio que esse é o jeito que as pessoas pensam, né? Porque ele não tem vergonha de falar isso em público, assim. Isso, É tipo, praticamente, é assim mesmo, olha aqui. É como você tá mostrando, tipo, você vai no frigorífico, aqui que o porco fica pendurado e tal. Isso, tipo, tem um porco morto lá e você não tá nem, entendeu? Tipo... Eu acho que isso daí, cara, mostra que assim, que pra mim, o Vicus, ele não odiava ativamente os alienígenas. Ele foi ele não byproduct, ele foi um produto daquela sociedade que ele vivia. Um jeito de pensar. Ele pensa assim, ele não é um cara muito velho. Quantos anos a gente tem? Ele fala no meio dos 30, exato. Então, 30 quando a invasão aconteceu, ele tinha lá os seus que ele era um adolescente. Então, na adolescência, acho que você se desenvolve mais o seu, né, então, o seu imagina pensamento. Os pais dele falando que Exato. tá esse monte de ET agora, o que vai acontecer? E é engraçado que Aliens, né, tipo, nos Estados Unidos, Alien é o nome pra imigrante mesmo, né? Qualquer Aí pessoa Illegal assim, Aliens fora, é tipo a pessoa de fora e que não é registrada, enfim. Então tem essa coisa mesmo de, os aliens chegaram aqui, e aí? Então, e aí acho que desse pensamento dele, né, de ele jovem, e por ele ser quadrado, você tem uma cara meio de conservador, mas ao mesmo tempo o filme ele dá umas evidências... Aquele bigodinho e o cabelo penteadinho. Ele usa ele usa colete, aquele colete de... É muito, sei lá, não querendo estereotipar, mas é um estereótipo de nerd quadrado. Não, é um estereótipo que o cinema usa pra poder te contar mais a história rápido, de uma forma a gente ágil, já né? deu vários exemplos disso, né? Que o figurino ajuda, né, a acelerar o desenvolvimento, né, de contar como que é o personagem. Por exemplo, todo mundo sabe que eu sou rico porque eu tô com essa Exato, a gente sabe que, eu sou rapper. Exatamente. A vida, né, Thug não, né, Thug escolheu life, ele, bro. né? Não foi ele que escolheu a vida Thug, né? Exato. E é legal a gente falar também o filme começa no estilo documentário, né, cara? Isso é animal, cara. Isso é animal. E lembra novamente The Office, né? Porque assim... Lembra, o The Office que é um mockumentary, que pra quem não sabe, mock significa tipo falso, e, né, então é falso documentário. E mock é tipo Distrito também 9, tirar um barato, né? Então de mentirinha, de zoeira. Exatamente. E o Distrito 9, ele também tem essa estrutura de documentário, e é um documentário de mentira, óbvio, né? Ele começa e termina nisso, eu acho que o bacana é isso. No meio, cara, a gente não vai perceber. No meio se esquece, Você Porque né? vai percebe dar a uma transição transição entre documentário
e filme. E quando ficção. volta, aí você se toca, mano, eu tava vendo, tipo, documentário, quando ele encerra falando. Exato. Que eu acho bem legal, e acho que eu dou um mérito, assim, pro diretor, nesse caso, conseguir, cara. Porque ele abre o filme, tem essa pegada social de você refletir sobre sobre o ser humano em si, sobre o que aconteceu na história da África do Sul, e como o ser humano lida com gente de fora, né? Nesse caso, você vê até os próprios, né, sul-africanos, né? Falando, os próprios negros que sofreram apartheid, que historicamente sofreram 20 anos, assim. Então falando, por exemplo, se um alienígena fosse de outro... se fosse de outro... Se fosse de outro país... tudo bem. Tudo bem, mas de outro planeta. E agora você imagina que você pode usar essa justificativa pra qualquer coisa, né, cara? Exato. Você fala assim, não, pô... eu não gosto que haitiano venha, né, trabalhar em São Paulo. E se você é contra isso, é basicamente a mesma coisa que você falar, o nordestino não devia vir pra São Paulo. Exato. Você fala, mas eles são brasileiros. Mas... não, peraí, o haitiano é outro país. Exatamente. Não, agora boliviano não devia vir pro Brasil. Então, tipo assim, você que é do interior de São Paulo poderia vir pra São Paulo, mas o nordestino não? Tipo, sabe qual que é o limite? Qual o limite, a né? cidade, é o estado, é o país? Por que o país, né? E aí, exatamente isso. Esse construto de identidade social, quando você sai dele, você começa a questionar, ele para de fazer sentido, né? E aí quando vira outro planeta, por isso que eu acho legal, assim, toda a ficção científica que tira um barato da realidade, colocando personagens que não são a gente, então você não tem perigo de ficar zoando, de ofender ninguém. Porque ninguém fica ofendido quando você trata mal o alienígena. Mas se fosse falando sobre o negro, né? Ou sobre o imigrante em geral. As grandes, né, ficções científicas, acho que lidam com isso, com o ser humano, né? Tendo essa reflexão. Acho que um grande exemplo sobre isso, Jornada nas Estrelas, a série mesmo, né? Sim. Não tanto os filmes, mas o seriado. Né? Até fazer uma referenciando, infelizmente perdemos recentemente o Leonard Nimoy, que fazia Spock, né? E não achamos ainda, alguém souber aí, pode... Pô... Mancada, velho. Essa aí é mancada. Que merda, cara. Complementar aqui do filme que ele parte desse pressuposto social, mas ele vira um filme de ação. É um filme de ação. E aí do personagem, de como ele lida com a metamorfose dele em virar um camarão. Né? E aí a ação vira frenética, o suspense de você ver se o cara vai conseguir. Tem a coisa da nave do Christopher Johnson, se ele vai conseguir ou não voltar, porque você acaba tendo empatia pelos aliens, você quer que dê alguma coisa certa, né? Você quer que o Christopher Johnson consiga voar, se dê bem, quando né? Os caras invadindo, né, lá as favelas deles, né? Você fica comovido, né, que eles têm que se esconder, têm que se explicar. Aí você fala, nesse caso você já entende o propósito, né, desses do Christopher e lá do amigo dele lá, não, eles estão procurando lá combustível e tal. E você vê que assim, nem tudo que é legal é moral, né? Tem isso muito assim. A gente fez, por exemplo... E legal no sentido da lei. Da lei, A gente fez, por exemplo, a gente falou sobre isso no filme do Alan Turing, né? No Jogo da Imitação. Que assim, tem uma parte, eu não vou dar spoiler, mas tem uma parte que eles fazem uma coisa horrível que é legal. Pela lei tá tudo certo, né? Inclusive é feito pela justiça, né? Sim. É uma opção que eles dão lá no caso. Mas é horrível, assim, totalmente antiético. Totalmente imoral. Né? Totalmente imoral. E aí a gente vê aqui mais ou menos isso, né? Assim, a MNU tem que cumprir toda a legalidade. Não tem que assinar aqui, tem que dar 24 horas de aviso prévio, blá blá blá. Mas eles estão expulsando a pessoa da casa, estão desapropriando, estão entrando com violência, né? Tipo, pé na porta dos caras. Não, cara, eles matam, eles não têm... Na verdade, eles não são punidos por matar os próprios camarões, né? Os próprios alienígenas. E aí você vê quando a alienígena bate com a porta na cara dele, ele fala, não, isso é inaceitável, tipo... Então tem muito dessa... Quando uma autoridade faz, não é errado, entendeu? Tipo, quem faz as leis não está sujeito a elas. Isso cara, bem... Quem vigia os vigilantes, né, cara? O social no filme, ele é muito pesado, apesar de ser um filme de ação, né? Ele é um filme divertido nessa parte de ação, mas é um filme que faz você ficar pensando em todos esses assuntos. O Vicus, que ele começa sendo tipo o Michael Scott do The Office, né? Todo bobalhão, ele cresceu naquilo ali, ele é um cara totalmente imoral. Bobalhão, exato, e imoral porque ele é desprezível nas ações dele. Sim, mas como eu disse, eu acho que ele tá fazendo aquilo meio que por acidente. Sim, concordo. Né? Ele nem sabe que tá causando mal, tipo, é só um alienígena, né? E a pessoa média, né? Que não... A pessoa média não pensa nas consequências de nada. Tipo, você segue o pensamento corrente. Sim, assim, o pensamento coletivo. Isso, exatamente. E você vê que assim, que conforme ele vai se transformando num camarão, ele vai ficando mais humano. Exato. Né? Não humano no sentido de biológico, de ser um humano, mas que ele vai ficando menos, né? Mas no sentido de você
ter empatia pelos outros. Eu não vou falar pelos outros seres vivos, mas assim, seriam pelas outras pessoas, né? Pelas outras pessoas, seres vivos conscientes, sencientes, né? Que pensam, exato. Né, e mesmo que as outras pessoas sejam alienígenas, né? Aí tanto que o design de produção do filme é uma coisa que vale a pena a gente falar, porque, assim, uma das decisões que a gente é bom nisso, né? Olha aqui, ó. Você viu? A gente trabalha pra caramba. Vamos agradecer as nossas boas manoletes, né? Temos aí a Isa, a Karen e a Bruna que ajudaram a gente. É verdade. Valeu. O design de produção, a direção de arte do filme, ela é muito bem pensada nesse sentido, assim. Eu acho que não é à toa que eles escolheram fazer os alienígenas bípedes, apesar de parecerem insetos, né? Eles ainda... Tem até umas patinhas no peito aqui que não, parece que não usam, né? Eles são esquisitos, mas eles ainda assim, eles se movimentam como seres humanos, eles falam uma língua de... Nossa, voou muita chuva de cuspe aqui agora. Mas que eles falam que nem seres humanos, mais ou menos, tanto que até às vezes você consegue entender. E é legal você ver tem um pouco da caracterização, eles adaptam um pouco, né? Usam um chapéuzinho, colocam um colete, põe sutiã, cara. Cara, muito bom, cara. Aquela com sutiã é ótimo. E até, você vê, eles têm... A cultura vai se realmente entrelaçando, né, cara? É interessante isso. Mas só fazer um adendo, porque o próprio diretor, ele fala que a parte que mais dá tesão dele em produzir filmes é a parte de planejar e o design, direção de arte. Certo. Pô, que legal. Ele até faz uma meia-culpa com relação ao Elysium, que ele concorda que não é tão bom, que a gente também não gostou. Certo. Ele fala, cara, me deu tanto tesão criar todas as artes pro Elysium, sabe? E aí quando chegou na hora de filmar, acho que eu deixei de lado um pouco a parte de desenvolvimento de personagem, roteiro e tal. Pode crer. Mas nesse caso não, cara. Faz nesse bastante sentido até. Parabéns, diretor. E nesse caso, acho que é válido, porque tudo contribui um pro outro, né? Sim. Assim, Não, contribui muito, e assim, até ele mostra, tipo, os insetos, os camarões, são repulsivos, né, cara? Assim, é uma sensação de repugnância que dá quando você vê... É tipo um baratão. Mas, cara, mas ó, tem o detalhe close, Disney, tipo, cara. Você vê a casa deles e tal. Sim, mas detalhe Disney, que são olhos grandes, cara. Não só o pequeno gafanhoto lá, o menino... Aquele gafanhoto, o molequinho, o camarão. Mas, cara, os olhos grandes e, cara, as emoções que eles passam é muito... O CG ali tá muito bem feito, cara. Você se compadece, você percebe a emoção que o... Mas é legal que os personagens que são pra você ter um pouco mais de empatia, tem um pouco mais disso, né? Certo. Tipo, tem uns lá que são, tipo, o cara... pra ser repugnante, ele é repugnante. Tem vários alienígenas que você não lembra do rosto. Isso que é engraçado. Agora, por exemplo, o Christopher Johnson, você lembra do rosto dele. Se você vê ele no meio dos outros, você identifica quem é ele, né? Claro que tem outros truques de figurino, a roupinha que ele usa e tal. Mas o semblante dele é bem marcante. Isso é legal que a gente falou até no Planeta dos Macacos, né? Que assim, como você dá uma identidade visual para um bicho que é, assim, genérico. A nossa mente é feita para reconhecer muito bem rostos de seres humanos. Sim. Mas não muito boa, tipo, você vê dois cachorros na rua, você não lembra o rosto dele. Né? Tipo, uma lagosta, você fala, não, essa aqui é a Joaquim, você vê dois camarões. Exato. Então, assim, como você dá essa característica? E aí tem os truques de figurino e tal. E aí uma coisa que eu só queria falar sobre essa repulsividade que dá no começo, assim, você fala, caralho, eles são realmente seres repulsivos ao jeito que eles vivem, tipo, olha como é que eles dão a luz, entendeu? Tipo, a sujeira deles, estão nem aí. E eu acho que mostra um pouco essa emoção. Comida de gato. Essa emoção que o pessoal tinha antigamente, quando você tinha essa xenofobia mais forte, entendeu? Tipo, você, caramba, mas um negro pegando um ônibus junto com a gente, isso aqui, não. Ele tá comendo laranja aqui, sei lá, umas coisas que não é da cultura. Cara, né? a gente tem até hoje humanos que pegando lixo, né? A gente fez o filme do Trash, que são brasileiros ali, né? Que vão do lixão, mas nesse caso também é muito parecido, porque eles expulsam no lixo, apesar de gostarem de comida de gato, mas enfim. Comida de gato, que é também uma coisa interessante, assim, tipo, é um acidente biológico, na verdade, né? Tipo, que o paladar deles é muito adaptado pra comida de gato. E aquilo acaba virando meio que uma droga, né? Uma droga. Eu acho que na verdade é meio doido se você pensar, porque, comida de gato não é comida que você pensa. É ração, né? É que nem existe ração militar, que é o mínimo necessário nessa boa. Sobrevivência, né? E você considera, né, pros gatos, sei lá, tipo, você não tá pensando nem. É o mínimo possível, né? Pra sobreviver. Sim. E os camarões acham isso. Nossa, que animal! Demais. E até quando. Isso mostra também quando ele tá virando camarão, né? Que aí, tipo, isso tipo, ele começa a ficar... Caralho, o gosto dele começa... Que vontade de comer comida de gato. Ele come o junk food que a gente, acha da hora comer no McDonald's,
E é até eles gostam de chocolate. E aí até meio que uma cutucada do diretor falando que o que a gente tá comendo é droga também. É droga também, cara. Droga nesse caso ele vomita, né? Ele passa a mão, não sei se é por conta da metamorfose, se a comida que ele tá comendo ali, o junk food lá, tem influência direta, porque aí depois que ele vai ter a vontade pela comida de gato. E essa metamorfose é bom a gente falar, já que tocamos nessa palavra, que temos o livro Metamorfoses, do Franz Kafka, que o protagonista, que é o Gregor Samsa, ele se transforma num baratão, num inseto. Sim. Né? Que a gente discutindo, né? A gente considera sempre um baratão, né? Mas o Bruno falou que... então, isso não é confirmado, eu não sei. Existem fontes, carece de fontes. Carece fontes, né? Citation needed. Certo. Que, na verdade, no livro parece que não fala em nenhum momento que ele virou uma barata. Fala que ele acordou e ele era um inseto, né? Aí põe aí o inseto que acordou de sonhos intranquilos. Vou até recomendar. De sonhos intranquilos, exatamente. Mas é que até a tradução, né? Provavelmente do português. E eu não sei nem se foi a tradução. Eu acho que é mais por causa do folclore em volta, né, do filme. E se você curte quadrinhos, eu recomendo aqui a editora Conrad. Não estão ganhando nada, mas enfim. É verdade. Ajudou muito, né, quando a gente fez filosofia. A editora Conrad lançou a versão em quadrinhos do Metamorfose. Até, a gente tinha uma prova que a gente tinha que fazer um resumo do livro. Era sobre o livro. Ninguém tinha lido o conto. E aí ninguém tinha lido. E, pô, um conto pequeno, né? Aí eu cheguei, levei lá o meu gibi lá, falei, galera, tem quadrinhos aqui, e quer... Salvei, ó. Todo mundo leu lá em 5 minutos e fez. E sabe o que é engraçado desse negócio do folclore, né? De como as pessoas, elas alteram a memória delas, às vezes com coisas que não existem. Tipo, alguém desenhou, era uma barata, virou barata, entendeu? Virou barata. Então, no cinema tem um exemplo clássico disso daí, cara. Que é o seguinte, você aí que tá assistindo, você já assistiu O Bebê de Rosemary? Dá aí uns 3 segundos pra você pensar, o filme do Polanski, você já deve ter assistido. Agora tá, vou fazer uma pergunta pra você. Você lembra como é a cara do bebê de Rosemary? Você conseguiria descrever o bebê de Rosemary? Né? As pessoas normalmente elas descrevem, ele tinha um chifre, tinha olho vermelho e tal, não sei o que lá. Eu pensei no olho vermelho agora. Você pensou no olho vermelho? Cara, eu não assisti. Você não assistiu? Então, quando me fizeram essa pergunta, eu falei, acho que ele tinha um chifre, ele era meio, a pele era zoada, não sei o que lá. Bom, a resposta é, o bebê de Rosemary nunca aparece no filme Bebê de Rosemary. Caraca. Né? Então veja só, que mesmo que você já viu o filme, você fala, não, peraí, eu vi o filme, deixa eu tentar lembrar. Você começa a criar memórias na sua cabeça, né, cara? A partir de dicas que o nosso cérebro vai juntando as colagens. Exatamente. E se eu mostrar às vezes uma foto de um bebê do demônio aqui, vou falar, quem é esse aqui? Vai falar, o bebê de Rosemary, eu lembro disso no filme. Não lembra nada, cara. Não tem. É a sua cabeça te pregando peças. Exatamente. E falando na metamorfose, uma coisa que eu achei muito boa nesse filme, cara, que assim, ele não enrola pra continuar a história, pra dar prosseguimento à história, né? A metamorfose, se você for pensar, ela acontece muito rápido até. Sim. Embora ela dure o filme inteiro, assim, pra ser completa, né? A partir do momento que ele é mordido, aí depois ele começa a mostrar sinais de que tá... Você já tem uma dica. Ele não é mordido. Só uma dúvida. Ele não é mordido, ele abre o negocinho e tudo. Aí tá vendo as memórias sendo... o bebê de Rosemary. Sendo refeitas, Inception. Né? Mas assim, a partir do momento que ele recebe o sangue, aquele líquido, aquele fluido alienígena... Gasolina de ET. Sei lá. Ele começa a se transformar e assim, ele começa a dar sinais. Quando ele dá sinais, a pessoa, você já imagina, entendeu? Então não faz sentido ficar prolongando isso muito. Mas eu acho que é uma surpresa legal quando você descobre que a mão dele virou uma mão de caranguejo. E, cara, na boa, acho que o cara foi muito bom, assim, é um filme de baixo orçamento e não ficar idiota. Não ficar mal, você fala, puta, que bosta, ele tá virando um camarão. Cara, você sente um pouco a dor, você se compadece. Não ficou galhofado, Não ficou galhofa. Você fala, caramba, mano, e agora? Aí isso te motiva, voando de novo, isso te motiva a continuar acompanhando a história do personagem, né? É verdade. Isso eu acho que é um mérito muito grande da atuação até, exato, né? Porque... e só um outro detalhe que ele faz que eu acho que é genial, você se colocar no lugar dele, é quando ele tenta cortar a mão, ele começa pelo dedo. Cara, ele corta e você vê o sangue ali, você vê a cara de dor dele, cara, não tem como, é que nem nós homens, sei lá, vendo um cara levando um chute no saco, cara. Assim, cara todo cara que assiste põe a mão ali e faz... Não é legal, não é legal. Acontece isso no cinema, né? Você ouve o cinema inteiro. Exato, e nesse caso, cara, do cinema. Não era uma mão humana, mas, cara, você fez... Você faz... É verdade. E ele não enrola em nenhum momento, assim, no começo, começa o filme e isso eu vejo muito em seriado hoje em dia, assim, que o primeiro capítulo, o primeiro episódio, ele já dá uma desenvolvida boa na história pra te prender. Pra te prender, enquanto, geralmente, você pensa assim, podia guardar essa transformação mais pra frente, porque...
Mas não, ele já faz uma transformação pequena no começo pra te prender, que é o começo desse filme também. Ele começa, aí você fala assim, como é que vai lidar com a situação? Não, passaram uns 20 anos, você, caralho, já tem uma coisa nova, né? E vai passando. E por mais que você fale que essa transformação é rápida, ela ainda continua lidando com esse problema, que é o personagem que ele era todo escroto, tal, de não lidar, né, saber lidar com essa coisa do alienígena. Aí você vai vendo ele, de novo, virando mais humano, né? Tendo mais compaixão, mais empatia, né? Então ainda continua com a mesma pegada que o filme abre, né? Esse aspecto, né, social pra gente refletir, mas não deixa de ser um entretenimento, cara, bacana de assistir. Porra, a gente joga videogame, cara. Você vê os tipos de armas alienígenas que ele pega ali. É muito animal. Mano, né? Que animal. Cada arma que ele pegava, assim, você falava, puta, o que essa faz, né? Muito bom. Isso é genial. E, pô, até a nave me lembrou até do jogo do Halo ali, o Pelican. Falando nisso, não sei se você sabe, mas o filme que era pra ser produzido pelo Peter Jackson era o filme do Halo, cara. O Peter Jackson joga Halo, por isso que você viu? E aí, então, ia ser, no começo ia ser o Peter Jackson que ia fazer, e aí depois ele passou a tocha pro Neil Blomkamp. Sim. E aí aí quando foi, não sei por que motivo foi cancelado, aí falou, pô, vamos fazer uma coisa E hoje diferente. tem a série que tem o Ridley Scott, ou é o filme que vai ter o Ridley Scott e a série tem Steven Spielberg produzindo. Cara, tem Ridley Scott... Caju, coloca aí nos comentários. Comente aí, Caju, boa, que é o nosso brother do Halo. É o nosso brother viciado em Halo. Que nem o Batman pro Rod é o Master Chief pro Caju, então... Mais ou menos que nem a comida de gato pros camarões. Boa, exato. E aí, cara, o filme, além disso, além dele não ficar travado, ele é muito ágil nas decisões da direção e do roteiro. Por exemplo, Senhor dos Anéis. Começa, você tem que contar uma história, um background, né, do filme. Senão você não vai entender nada. Quem que são esses baixinhos e tal? Ele explica, tem a Terra-média, e aí criaram os Anéis do Poder, e aí fez tal coisa, e aí fez tal coisa. Aí o filme começa, né? Tem esse prólogo. No Distrito 9, como ele usa a linguagem de documentário, você não percebe que ele tá te fazendo um prólogo. É verdade. Você já tá dentro do filme faz tempo e eles estão lá falando, meu, isso não se faz. Isso aí o cara morreu pra mim. E você fica curioso, meu, quem? Quem morreu pra mim? E aí tem prólogo e epílogo, né? Porque quando ele volta na mesma linguagem pra contar o final, que termina do jeito que a gente sempre reclama quando a gente vê baseado em fatos reais, que é terminar um textinho assim. Né? Só que mais uma vez a gente fala isso, né? Que o ruim é quando o texto... Ele corta, ele tira o final do filme e conta no texto. No caso do Distrito 9, ele tem o final do filme e no fim, acho que é mais uma brincadeira pra mostrar os acontecimentos mesmo, sociais. Assim. Exato, aí ele coloca lá o textinho, né? Aí ele fala assim, fulano foi expulso porque ele... caguetou o governo, sei lá, o LNU. Cara, isso é genial, você vê um cara, né? Pô, o cara que ficou no lugar do Vicus. Vicus. Cara, ele falou, meu... Os caras não estavam nem tentando esconder, assim, é bem na cara. E eu não achei, né, secreto, porque, meu, tá tudo... É verdade. Até pra destruir os arquivos, os caras foram incompetentes, né? Então veja só, né? Isso, cara, o final... Numa era pré-NSA, pré-whistleblowers... É verdade. Né? E uma coisa que eu achei muito boa no final é essa volta ao documentário, que dá, mais uma vez, esse contraste dele, da transformação dele, né? Porque ele era um cara todo certinho, todo bonitinho e tal, e virou o que ele virou. Assim, o terror que ele passou pelo filme inteiro, você esquece um pouco como ele era lá no começo, né? Sim. Isso é legal pra voltar. Mas ele dá um leve vislumbre de um velho Vicus, que ele, quando ele tá naquela armadura lá, verdade. Ele sai fora, mas ele deixa lá o ele Christopher. Não, pega aí o camarão, pega o cara e ele saiu. Aí ele só volta depois que realmente ele... Aí dá uma raiva, né, velho? Porra, você fala que o cara ainda... E aí você volta, né? E só pra lembrar, cara, me lembrou muito esse robozão, o ED-209 lá, do Robocop, que antes dele entrar, né, virar tipo um Homem de Ferro ali dentro, né? Aquilo era um autônomo, né? Ele funcionava sozinho, que tava matando quem não era alienígena, né? Mas que era controlado pelo... Sim, foi controlado pelo Pequeno Gafanhoto. Pelo Pequeno Gafanhoto, que ativou a parada lá, pra ele funcionar, e depois que ele entra, vira tipo um exoesqueleto aí pra... Exato. Que eu achei que ficou bacanérrimo, mas ali você vê ele realmente ainda um resquício. Ele tem um resquício de ele sendo filho da puta, você lembra quem ele é e tal, né? Assim. E aí, mas no final ele... Sim, ele tem essa... Realmente. Ele, não, deixa eu lá voltar. Ele faz o que é melhor, faz valer, né? Faça valer, né? Tipo, ele vai esperar os 3 anos, ele quer ver o cara conseguir voltar. E, cara, de novo, é um espetáculo visual, cara. É que nem uma luta bem coreografada, cara. Quando você vê o carinha mirando lá, todo destruído a nave, o outro cara mira e atira uma bazuca pra pegar a nave voando, e ele... Puff! É muito legal, né, cara? Eu acho... Não, e até e o filme, ele vai brincando com as suas expectativas o tempo inteiro, assim, até na hora que o clichê, né? Tipo, a nave
Começou, yes, ela tá subindo, ela tá chegando lá, e chega um míssil, você vai achar que ele vai desviar de todos. Não, primeiro míssil, pum. Tome! Cara, ali na hora você já fala, mano, o alienígena ficou 20 anos pra achar aquela quantidadezinha, 20 anos jogado no lixo. Mano. No lixo, você fala, meu, a vida é uma vida, cara. Não, e na hora, né, mostra ele puta, ele até cai de joelho. Ele já era a última vamos ficar aqui. E aí, cara, o legal do Distrito 9 é que ele, lógico, ele tem alguns clichês do cinema, obviamente, né? Só que ele tem tantas coisas novas em termos de linguagem e de produção que ele fica um filme muito interessante. Por exemplo, a gente estaria acostumado... No começo do filme ele fala isso. Normalmente os ETs, eles descem em Manhattan. Né? Todo mundo achou que ia descer em Manhattan, na Califórnia, em tal lugar, em Washington. Mas não, ele desceu em Joanesburgo, África do Sul. Que porra é essa, sabe? É verdade. África do Sul, Joanesburgo é um lugar que está totalmente fora do mapa do entretenimento. A gente praticamente não conhece filmes que foram rodados lá, como esse foi. Então é bem legal a gente ver. A gente vê um lugar novo, né, de filmagem, que a gente não tá já saturado de tanto ver, que nem, por exemplo, Nova York, né, a Ilha de Manhattan, por exemplo. E o diretor é neozelandês, vou falar, né? O Peter Jackson é neozelandês. Ele é sul-africano, né? O Neil Blomkamp e os atores também, o Charlton Copley também. E é uma forma também de mostrar a visão. Olha, cara, saímos um pouco do eixo. Eu acho que eles têm orgulho de estar lá. No mundo, acho que tem muito mais lugares parecidos com Joanesburgo do que com Nova York. É muito parecido com São Paulo, né, cara? Inclusive, cara, eu acho que assim, é um filme que pra nós que crescemos em São Paulo, que é basicamente uma Joanesburgo, sabe? Com clima diferente, mas só, basicamente, a gente tem os mesmos tipos de problemas, né? De cidade grande, de país subdesenvolvido, né? Então, assim, além disso do filme, que deve ser bom para um espectador norte-americano, ele é mais legal ainda pra gente, porque parece... Você conhece a outra realidade também. Exato, né? a gente sente um pouco... O filme da favela, você já conhece um pouco da favela. Joanesburgo, ele não vai filmar nos lugares turísticos de Joanesburgo. Cara, a ação tá acontecendo ali dentro da favela. Os lugares, sabe, feito tipo de qualquer jeito. Por mais que você tenha, às vezes, um establishing shot pra mostrar, sabe, de fundo da cidade, aquilo só existe pra mostrar onde que tá a favela, o Distrito 9, e onde que tá a cidade. A distância é tão grande entre elas, né? E no caso também, a distância da nave, que é gigante, né? Que é bem legal também. Mas tem mais um fator mais contextual, né? Que simplesmente só pra falar, tá ali... Não é só, na verdade, contextual, né? Mas tem social, né? Usando essa distâncias. Exato, tem uma função narrativa, isso, né? Em mostrar exatamente. isso. Inclusive, né, cara, A vida imita a arte, né, cara? Quando o filme estava sendo gravado, estavam tendo conflitos civis nos lugares que o filme estava sendo rodado. Que eram lugares... Aquilo não foi um estúdio que foi montado e tal. Aquilo realmente foi filmado em locação. Claro que algumas cenas em estúdio, obviamente, mas nos lugares que eles estavam gravando, estavam tendo conflitos civis. Que assim, a gente sabe que a África é uma grande panela de pressão que pode explodir a qualquer momento, né? Principalmente por causa de conflitos raciais, étnicos. E o que estava tendo na época da gravação foi um conflito entre etnias diferentes da África. Então, o cara tá filmando um negócio sobre exatamente isso, cara. E não é porque é branco e preto. No caso, por exemplo, do Apartheid, foi isso. Mas nesses conflitos étnicos, não. Eram negros que tinham um ancestral comum, mas sei lá, um é Hutu e o outro é Tutsi e eles se odeiam. Ou um é judeu e o outro é palestino. Então, assim, cara, são inúmeros exemplos que a gente pode usar. E é até irônico você ver que no momento que estavam gravando, estava acontecendo. Então, assim, é uma ficção, mas assim, até onde é ficcional, né? De novo, a ficção, as melhores ficções são aquelas que falam mais da humanidade, né? Sobre a nossa humanidade. Acho que a humanidade ainda parece que a gente está em constante evolução. A gente ainda está engatinhando para caminhar naquilo que a gente espera que um Star Trek mostra. Exatamente. O futuro Star Trekiano, que a gente espera, né? Que a gente consiga, né? Mas por mais que no futuro Star Trekiano existem ainda os Klingons, existem ainda existem os Romulanos, os Romulanos que... E é legal que isso que você falou das diferentes etnias, teve até um problema na época com relação aos nigerianos que aparecem no filme, né? Verdade, cara, é verdade. Porque eles, assim, os nigerianos no filme são mostrados como pessoas totalmente sem escrúpulos, como os bandidos da África, né? Sim. Eles são o pior do pior no filme, né? Exatamente. Porque eles são humanos ruins
E pros ETs eles são ruins também. Mas deixa eu te falar, o filme ele já mostra que os os alienígenas, né, eles são, na sua grande maioria, operários. Então eles não pensam por si só. É verdade. E cara, prato cheio, você tem lá o nigeriano chefão né, do crime ali, ele vai usar aquilo pra maneira dele, o que ele quiser, né? Com certeza. Vai vir uma arma pra ele também, os alienígenas, Sim, até com a tecnologia deles e tal. E eles mostram os nigerianos até dando uns golpes ali, e assim... A gente tem que comentar que passou até no Fantástico outro dia um golpe de um nigeriano que tava enganando mulheres de meia idade, assim, falando que, não, eu sou um executivo holandês bem sucedido e tal, vou aí te conhecer, e aí ganha o coração da mulher, e aí ele fala, tô passando aqui na Nigéria pra cuidar de negócios, e aí ele, meu Deus, me prenderam aqui agora, eu preciso pagar $20 mil em... Clássicos golpes, né? Você tem uma história, um contexto, você pega a pessoa... na parte sentimental, assim. Afinal a pessoa acaba dando dinheiro, né? Exatamente. E aí depois mostrou que, tipo, não era um nigeriano. Eu tinha uma empresa de viagens de animais, né, de cachorros, e tinha um golpe muito famoso, assim, cara, que até é um dos artigos mais lidos do blog da empresa, que era sobre um scam nigeriano mesmo, tipo, era assim, receba de graça um bulldog francês, você só paga passagem, que é baratinho e tal, e tipo, é um cachorro que você for comprar uns $3 mil, $4 mil. E aí o pessoal realmente ia lá, pagava o Western Union pra Nigéria, tá ligado? Cara, o Western Union pra Nigéria, se alguém te mandar assim, qualquer coisa, é isso, porque você não consegue rastrear. E os caras lá dentro, eles não estão na ilegalidade, tecnicamente. Tipo, você mandou dinheiro e eles estão... Você mandou dinheiro porque você quis. Você quer um trouxa, né? Existe esse crime nigeriano, é muito conhecido, e no final acaba virando um estereótipo e se usa. E aí a Nigéria, no caso, né, ficou... Sim, os nigerianos, claro, né? Eles ficaram, eu vou fazer porque isso lá, porque tipo, lá, $1.000, cara, é uma grana foda. Sim. Então, tipo assim, não é simplesmente um cara aqui fazendo um golpe. É um escritório, tipo, executivo mesmo. A galera tá lá e eles ganham dinheiro com isso. Sim, então mas eu só faço um paralelo, cara, com o que foi feito quando os Simpsons fizeram... Os Simpsons no Brasil a primeira vez. E o turismo, não lembro quem. Era a câmera de turismo da cidade do Rio de Janeiro. Acho que era isso aí. Queriam pedir de desculpa, sabe? Porque o estereótipo pro Brasil tá tudo naquele episódio, cara. É verdade. Tinha uns ratinhos coloridos, que a gente tem muito. Sim, cara, mas eu acho o episódio fantástico. Eu também acho. Eu acho ele bom, eu acho que assim, às vezes tem que esfregar na nossa cara o estereótipo e vamos tentar mudar. Você não quer que a nossa imagem seja essa? Então vamos agir diferente. Mas assim, também ninguém... tem os estereótipos negativos e os positivos, né? Os que a gente viu lá são, na grande maioria, os negativos. Só que, às vezes as pessoas não percebem que a gente vive de estereótipos. Se isso é bom, se isso é ruim, aí vai de uma análise moral que não cabe aqui. Mas a gente lá nos Estados Unidos as coisas funcionam, não tem gente desonesta. O que é uma grande besteira, né, cara? Tem gente honesta e desonesta na Nigéria e nos Estados Unidos e no Brasil. Né? A diferença é que em alguns lugares você tem um ecossistema que permita que dá um suporte a essa má índole, assim, né? Os caras que estão lá, tipo, se fosse nos Estados Unidos, o cara ia ser preso no dia seguinte, lá não é. Tipo, então... venda de carro roubado no Paraguai, por exemplo. Exatamente. Por quê? Porque carro não precisa de documentação. O Paraguai, ele tem uma moral pior do que o brasileiro? Não, porque lá... Cada lugar tem a sua brecha, tem placa, etc. Muitos acabam realmente levando a vantagem. Exato. Mas só um detalhe que a gente falei, né, dos alienígenas serem operários em sua maioria, mas acho que a grande diferença do Christopher é que mostra que ele é um cara, ele é um cientista, vamos dizer assim. Ele é um cientista, porque ele sabe o que ele está procurando no lixo, né, do líquido. Acho que fica claro também porque ele sabe pilotar a nave. Que isso já mostra aquela coisinha que caiu no primeiro. Ele sabe construir a nave, né, cara? Sim, fazer tudo funcionar e até pilotar que o Vicus não sabe, né? Exato, tipo, ele saberia. Por mais que o DNA dele tá respondendo, ele tá se adaptando. Aos comandos. E a gente tem que falar, né? Falando do Vicus, que o DNA se adaptando, por mais que ele vai virar um camarão, ele não vai deixar de ser ele. De novo, o filme tem essa coisa do documentário. Isso é mostrado de uma forma muito singela. Singela, né? Quando ele tá falando da mulher dele, mostra que ele ama muito a mulher dele. É verdade. E a mulher dele fala, ele me dá presentes feitos à mão. Ou seja, esse aqui é uma escultura de papel machê que eu sentei em cima e amassou. E aí você vê depois no final um camarão lá aqui, tipo, ela falando, né, no documentário, olha, eu ganhei essa rosa de metal. Dizem que é dele, mas eu não sei, eu não posso ficar imaginando. Aí você lembra disso, que ele fazia as coisas e mostra no final um camarão verde. É uma pista e recompensa. E aí é ele montando uma rosa, ou seja, ele tá vivo, ele continua sendo ele, a mente dele tá presa no camarão. Então você vê, a transformação
Acho que ela correu mais dentro, apesar do fora é mais evidente, né? Mas você vê no final ainda é ele, né? Então isso é bacana. Ele não mudou, né? Não mudou e a gente tá esperando uns 3 anos, se passaram quantos anos aí do... 6, 7 quase? Do filme. O filme de 2009, estamos em 2015. Mas só, cara, eu acho que bacana assim, é legal a gente esperar que o diretor um dia voltasse e fizesse o 2, Sim. É legal. Mas cara, pensa na série de filmes Alien. Cada um tem o seu diretor, pega a história de onde parou e expande pro lado que quiser, de acordo com o seu estilo. O do Alien não é muito certo, né? Você acha? Não, tipo... O Aliens cara, se não tivesse o Alien, cara, não ia ter o Aliens do James Cameron, que é o meu favorito. Com certeza. Por que eu não assisti Bebê de Rosemary? Porque eu não gosto muito de filme de terror. 50 fatos sobre mim. Exato, aguarde. O Rod, ele assiste filme de terror com a luz ligada. Eu não assisto filme de terror por isso. Você não tem que assistir com a luz acesa. Moçoila. Então você não assistiu e ele tem que chamar a mãe dele também. Assisti, cara. Assistiu, de terror. Assisti, até comecei, acho que a primeira vez que a gente assistia, você tava comigo, a gente assistia de quarta-feira. Pois é. Mas assim, é realmente uma possibilidade legal. Só que eu acho que seria legal a gente saber o que tá na mente do diretor, assim. Porque ele deixou um final bem, assim, na cara. A gente precisa de uma continuação. Sim. E você fica com aquela vontade, mas não ao mesmo tempo aquele final que te deixa frustrado. Sim, ele resolve o que tem que resolver ali. Ele tem ele entrega muito bem esse final, esse desfecho do personagem do Vicus, que você imagina que depois de 3 anos o cara vai voltar, mas aí você não sabe se vai voltar pra ajudar o Vicus, vai voltar com o exército pra destruir a Terra, se vai voltar pra pegar os camarões e levar embora, né? Tipo, a gente não sabe. E aí você pensa assim, pô, depois de 3 anos, aí ele soltou o Elysium, que a gente achou um filme meia boca, talvez... Porque ele se focou mais no cenário do que... E realmente, a direção de arte é muito melhor. Não, só contar um detalhe, eu fico falando de Alien porque ele vai fazer um novo Alien, vocês sabem, né? Ele vai fazer um novo Alien? É. O Ridley Scott, não o Neil Blomkamp? Neil Blomkamp. Você tá falando sério? Porra, mano, vocês não lêem notícia? Pô, Cristiano. Não sei, cara. Eu venho aqui, faço meu trabalho. Cara, ele fez no Chape a Sigourney Weaver tá no filme, ele ficou perguntando um monte de coisa. E de novo, ele gosta da direção de arte, ele fez um monte de arte conceitual, jogou com a ideia lá, os caras deram pra ele um novo, ele vai continuar. Cara, eu acho meio arriscado, ele é um cara muito bom. Ele vai fazer o mesmo que o Bryan Singer fez com o Superman. É que eu acho uma sacanagem continuar o Alien ainda, chega. Sim, mas ele vai continuar, ele vai pegar do 2 em seguida. Como ele vai fazer com a Sigourney... do 2? Ele vai ser um 3, vai ser um 2,5. Ele não vai desconsiderar o que veio depois do 2. Entendi. Mas ele vai contar uma história ainda não contada, que ele acha que ainda tem coisa ali no meio. Que meio que o Bryan Singer, ele desconsiderou o que veio do 3 em diante do Superman. Fez lá o Superman Retorno. E fez lá o Superman Retorno que, ó... Uma bosta. Cara, é lindo o filme. Aguardem. É um romance mais lindo de super-herói que você já viu na sua vida. Aguarde aí. Não é ruim esse filme, cara. Mas é melodramático, mano. Não é um filme de ação de super-herói. É um filme... A gente fica aqui falando do Christopher, que é um camarão. Christopher Johnson, né? Que é um camarão. Ele é um camarão e tem um nome de humano? Né? Então você vê, né, que assim... Qual que é a coisa mais individual, né, que você tem, senão o seu nome, né, cara? Pode crer. Então, assim, eu imagino que eles chegam, aí tem o ato lá de registro, que eles vão ter que registrar os alienígenas e tal, e provavelmente eles têm nomes do tipo... sabe? E não dá pra ficar assim, vamos dar um nome de humano pra esses caras, né? Então agora você é o Christopher Johnson. E assim, isso, cara, é um paralelo também que a gente traça. Quantas pessoas, por exemplo... Imigrantes, né? Exato, imigrantes até que, por exemplo, chegam num país e aí assim, Segunda Guerra eu tenho sobrenome alemão, então eu não posso ter sobrenome alemão, aí eu mudo. Ou judeu, agora é Pereira o meu nome, agora é não sei o quê. Ou talvez, né, durante o apartheid, ou depois, se teve que trocar os nomes, alguma coisa assim, a gente não sabe também. Não, então, pode até ser uma referência a isso. Até dentro do próprio, dentro dos Estados Unidos, que a gente estava falando aqui, que as pessoas às vezes dão como exemplo de moral e civilidade, né? Hoje em dia, às vezes acontece isso de uma pessoa que tem um sobrenome de alguém, por exemplo, um general famoso da Guerra Civil, que, por exemplo, lutou pelo Norte, ele chega lá, sei lá, em algum lugar lá do sul, dos estados da secessão, e fala, meu nome é, sei lá, William Shafford, sei lá, que é um sobrenome de um cara da Guerra Civil, e os caras não querem atender ele. Porque você é descendente desse cara e ele é nosso inimigo. E tipo, eles estão dentro do mesmo país até, né? Cara, então, e aí eu não sei também se a gente pode fazer uma referência que o Christopher, se ele é... A gente não sabe se ele é o líder da nave mãe que veio, né? A gente não tem essa informação. Mas se ele é, talvez a referência é o Christopher Columbus, né? Que descobriu um novo continente. Pode ser. E ele, o cara que veio e descobriu uma terra. Pode ser, né? Assim, eu não acho que ele seja o líder da nave, mas ele com certeza é uma das mentes mais brilhantes. Eu acho que ele é o...
Pelo menos é um dos mais que sobreviveu, né? Exato, a gente fala, né? Eles têm uma sociedade, uma noção de sociedade diferente. Porque a gente fala, pô, eles têm armas, mas nunca tentaram matar os humanos. Eles são operários, não tomam decisões por si só, mas você tem alguém diferente ali, que é o Christopher, que ele é inteligente o suficiente pra saber o que procurar e saber, ele tem um plano, um objetivo na cabeça dele. Aí tem a ideia, ele pensa por ele mesmo. Eu preciso sair daqui e voltar pra nave-mãe, e a nave-mãe tem a resposta. Ou seja, exatamente. Né, a gente não entende o que aconteceu na nave-mãe, porque se é só voltar na nave-mãe, a nave-mãe tipo, vai conseguir, vai conseguir. Ou seja, a pessoa errada caiu no lugar errado, o problema era a doença, que é o que eles acreditam. Que eles acham, E aí que lá tem toda a tecnologia, né? Ele não, lá na nave-mãe a gente consegue te curar, só vai demorar 3 anos. Mas enfim. Mas eu achei bem legal e isso. Você vê isso, né? Você vê o que faz a falta, às vezes, de uma figura de liderança, né? Entre todos os camarões ali, eles falam, os líderes morreram por causa de uma doença, tal. E aí todo mundo fica sem norte, né? Sem ter o que fazer. E isso acontece com nós, seres humanos também, e às vezes que entram ali, às vezes pessoas que usurpam de um poder ou de alguma coisa, pessoas carismáticas e tal, que levam a massa a fazer coisas que às vezes são moralmente questionáveis. Exato, cara. Exatamente. Com certeza. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Pequeno Gafanhoto! Mostra pra gente se chegou até o fim desse vídeo. Sim. Você acompanhou tudo aquilo que a gente discutiu e falou. Exatamente. E nós não queremos que você... Nosso microfone aqui quase. Ele acabou subiu. de cair, mas tudo bem. Nem entrou no quadro. Ai, meu Deus. Falou exatamente. Microfone de 10 mil reais em barras de ouro, vale mais do que dinheiro. E tem uma coisa, a gente não quer que você perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Exato. Então, inscreva-se aqui no canal. Cara, olha isso aqui, né? Aqui é a Production Lag. Exato, né? Se você não é inscrito, inscreva-se e o melhor. É isso aí. Convide seus amigos que gostam de cinema. Se você gosta, assim, se você conhece gente que conversa sobre cinema ou discute, manda nossos vídeos lá atrás pra conversar aqui com a gente, pra discutir. É isso Exatamente. E se você tá ouvindo pelo podcast, você tá perdendo um cenário muito legal que a gente tá aqui. Então, dá uma olhadinha no YouTube e deixa seu comentário lá. Também queria pedir pra todo mundo que ouve a gente no videocast, no podcast, entrar em osbonscompanheiros.com e deixar o comentário, osbonscompanheiros.com/YouTube e deixar os seus comentários lá no vídeo, que vai ser animal. Sim, com certeza. E agora, a gente também tem, né? Se você acessar osbonscompanheiros.com/VIP, você vai ganhar conteúdo exclusivo, você vai ganhar o quê? Não só, né, os Você vídeos. vai conhecer as manoletes que estão lá por trás das câmeras, que a gente cita né? na nossa produção. Você vai receber um vídeo sobre esse lugar aqui, onde a gente tá agora. Isso é legal, que é verdade. um making off aqui, mais ou menos. Pra você conhecer como é o espaço do YouTube Space. Sim. Como é o espaço do YouTube Space. Esse, né, que é do cenário do Chape. Chape. Até virei minha camiseta ao contrário pra ficar um pouco diferente, né? Exatamente. Próximo filme. Inclusive a gente tá acelerando aqui, porque são quase 10 da noite e o Tavião do Rolê Gourmet precisa ir embora. Coitado. A gente... Mas peraí, pera. YouTube Space, legal, beleza. Conteúdo exclusivo, tá bom. Só que eu gastei todo o meu dinheiro em comida de gato. E aí, como é que eu acesso esse VIP aí? Como é que eu assino esse VIP? É de graça. Olha, até pra você que mora no Distrito 9. E lembrem-se, ao assistir bons filmes, que seja com bons gafanhotos. Blim blim yo. Bom, essa aí. This town is a pussy, just wait to get far. Double Rainbow. Double Rainbow! What is happening? It's fucking lit. Então eu vou parar de gravar aqui. Não precisa parar não.